Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos e Futebol. Por favor, já deixe o seu like, se inscreva no canal, a sua ajuda ela importa, então por favor dá essa moral aqui pro canal, beleza? Bom, finalmente a Copa do Mundo de Clubes 2025 chegou na fase decisiva, a segunda fase, a fase de mata-mata. Eu queria fazer aqui com vocês a simulação. Estou aqui na página do GE, do Globo Esporte, na simulação todos os chaveamentos, os times aqui certinhos, os duelos das oitavas de final. E vamos aqui, né, fazer uma brincadeira, uma simulação para ver quem vai passar para as quartas de final até a final. Então vamos lá. Primeiro confronto: Palmeiras e Botafogo. Olha, eu acho que nesse confronto vai dar o Fogão, viu? Eu acho que o Fogão ele teve uma atuação melhor nessa primeira fase, até pela dificuldade dos times, encarou o Atlético de Madrid e o PSG, e não jogou mal esses jogos, ainda que contra o Atlético tenha perdido e contra o PSG tenha sido aquele negócio de ataque contra a defesa, mesmo assim não foram jogos ruins. Já o Palmeiras, ele jogou muito bem contra o Porto, só não saiu vitorioso por detalhes. Contra o Al-Ahly jogou bem, beleza, mas contra o Inter Miami, como eu disse no vídeo da análise desse jogo, foi a camisa que pesou, porque a vitória merecia ser dos americanos, do time americano. Mas a camisa pesou e o Palmeiras conseguiu o empate. Mas não jogou bem aquela partida, jogou muito mal, para falar a verdade. Então eu acho que nesse confronto dará Botafogo. Benfica contra Chelsea. Olha, a gente olhando à primeira vista, o Chelsea tem mais peso, né? Você olha o escudo, você já imagina o Chelsea sair vitorioso, porque o Benfica ele é um time já foi muito grandioso, tem uma tradição enorme, uma camisa muito grande, mas já faz aí algumas décadas que o time degringolou, que o time saiu da primeira prateleira e agora está na segunda ou terceira prateleira dos clubes europeus. O Chelsea, ao contrário, né? Está mais lá para primeira prateleira, primeiro escalão, ainda que atualmente eu acho que o elenco do Chelsea não seja tudo aquilo e esteja no segundo escalão. Porém, eu acho que o, o Chelsea ele ainda é mais forte e por isso vai passar para as quartas de final. Mas acho que isso vai ser um confronto bem interessante, Chelsea e Benfica. Não vai ser surpresa nenhuma se o Benfica passar. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Chelsea. Ah, mas o Benfica ganhou do Bayern de Munique. Gente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que aquilo foi mais uma estratégia do Bayern, para justamente se livrar do Chelsea nas oitavas e pegar o Flamengo. Não sei se foi uma boa, né? Porque o Flamengo meteu 3-1 no Chelsea. Mas os alemães podem ter pensado que aquilo foi uma coisa casual, uma coisa que não vai acontecer de novo. Foi mais por uma questão de sorte do Flamengo, não sei. Essa pode ter sido a visão dos jogadores do Bayern de Munique e da comissão técnica. E por isso possam ter perdido a partida para o Benfica justamente para não encarar o Chelsea logo nas oitavas de final. Mas o que, por um outro lado, também é um pouco. Se eles tiveram essa intenção, né? Porque não dá pra gente saber. Mas se eles tiveram essa intenção mesmo, é um tiro que vai sair pela culatra, porque o Flamengo é um time muito forte também. Como eu disse, eu acho que, cara, tanto faz você pegar Flamengo ou Chelsea, vai ser assim uma dificuldade muito igual. E o lado da chave do Bayern é muito mais difícil, né? Você pode ver, tem o PSG, tem o Borussia, tem o Real Madrid, a Juventus. Já a outra chave parece que tá mais tranquilo, né? Dos times europeus, o único forte mesmo é o Manchester City. Inter.
Não vai ser um grande desafio, acho que para o Bayern de Munique. E Benfica muito menos. E o Chelsea também não tá lá aquelas coisas. Mas enfim, Inter contra Fluminense. O Inter, né, a Inter de Milão, não está bem. É um time aí que tem chegado em algumas decisões, como a própria final da Champions, porém tem levado alguns vexames, como na própria final da Champions. E dos times europeus que aqui estão, eu acho que é um dos mais fraquinhos. Talvez seja mais forte, sei lá, que o Chelsea, que o Benfica, talvez. No máximo o Borussia. Mas assim, no máximo. E aqui eu tô só falando daqueles times que pode ser que a Inter esteja um pouco melhor, se a gente for comparar. Mas talvez dos europeus seja o mais fraquinho também. É muito difícil, né, a gente analisar dessa forma, porque sempre vai ter que contar um pouco com a opinião pessoal de cada um. Com o subjetivismo também, né? Muito subjetivo. Ah, quem que tá mais forte? Chelsea ou Inter? É complicado, porque futebol é futebol, né? É imprevisível. Não tem, assim, uma lógica definida. Mas eu acho que o Chelsea é um pouco melhor que a Inter. Se desse um confronto entre Inter e Chelsea, provavelmente o Chelsea levaria, nem que fosse nos pênaltis. Contra o Borussia, a mesma coisa. E contra o Benfica é bem provável que a Inter passasse, mas também não seria nenhuma surpresa se os portugueses eliminassem os italianos. Por isso, eu acho que o Fluminense ele tem uma chance considerável, viu, de passar para as quartas. Porque o Fluminense ele entrou nessa Copa do Mundo muito subestimado. Ele entrou como sendo o mais fraquinho. E tudo bem, entre os brasileiros, eu acho que o Fluminense realmente é o mais fraco. A minha ordem seria Flamengo, Botafogo, Palmeiras em terceiro e Fluminense em quarto. Porém, o pessoal começou assim a exagerar muito contra o Fluminense, achando que o Fluminense ia passar vergonha. E até agora não passou vergonha, pelo contrário. Sofreu um pouco para se classificar, é verdade, contra o Mamelodi, mas se classificou. E a Inter, ela não é um Bayern, não é um Manchester City, não é um Real Madrid, não é um PSG. Atualmente, eu tô falando, não estou falando em peso de história, tá? Eu tô falando dos elencos atuais. Então, eu acho que o Fluminense, cara, por incrível que pareça, ele tem mais chances de ganhar da Inter, pra mim, do que o Flamengo ganhar do Bayern de Munique, ainda que o Flamengo esteja mais bem preparado. Porém, dito isso, eu acho que vai dar Inter. Eu acho muito difícil o Fluminense passar para as quartas. É bem provável que a Inter passe. Eu acho que vai ficar naquele negócio assim do quase, sabe? O Fluminense quase vai passar pela Inter, mas a Inter vai conseguir, talvez, aquele golzinho chorado, né, na prorrogação, ou passar pelos pênaltis, talvez tenha mais cabeça na hora da cobrança. Os jogadores do Fluminense pode ser que fiquem mais ansiosos, nervosos, não sei. Mas eu apostaria na Inter de Milão. Manchester City ao Hilal, não vou nem me estender muito. Manchester City, óbvio. O improvável pode acontecer? Pode, mas seria assim, zebra. Para mim seria zebra o Al Hilal ganhar do City. Ainda que seja um clube interessante, um dos melhores clubes do Oriente Médio, um dos melhores também, se não o melhor da Arábia Saudita, o Al Hilal merece respeito, mas passar do City eu acho que seria aí uma zebra. PSG Inter Miami. Bom, mais ainda, se seria zebra o Al Hilal passar do City, seria um milagre a Inter Miami passar do PSG, por mais que a Inter tenha o Messi e o Suárez, beleza. Só que assim, tem dois craques no time, mas dois craques assim que já estão praticamente aposentados, com todo respeito, e o resto do time assim não ajuda, né? O resto do time é bem limitadinho, bem chorado. Tem um ou outro lá que, né, ainda vá, mas a maioria é bem chorado. Então, PSG passa. Flamengo e Bayern de Munique. Esse vai ser. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante. Eu acho que
depois, talvez, do confronto Palmeiras e Botafogo, o confronto mais esperado seja Flamengo e Bayern de Munique. Se é que não seja o mais esperado. Eu acho que aqui no Brasil o pessoal está muito focado nesses dois jogos, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bayern de Munique. Não só pela, né, obviedade das torcidas, né? O Flamengo tem a maior torcida, o Palmeiras tem uma torcida muito grande também, e vai jogar contra o Botafogo, que também tem uma torcida considerável. Mas pelo peso das partidas mesmo, né? Serão dois, assim, jogaços. Mas eu acho que vai ser, assim, é Bayern de Munique que vai dar, sinceramente. Com todo respeito, sinto muito, mas o mais provável, o mais lógico, ainda que eu tenha dito que no futebol não existe uma lógica definida, mas o mais lógico seria os alemães passarem. Porém, entre tudo, contudo, o Flamengo passar pelo Bayern, eu não acharia nenhuma zebra, tá? Seria uma surpresa, no máximo. Muito diferente da Inter passar pelo do Inter Miami passar pelo PSG e do Al Hilal pelo City. O Al Hilal passar pelo City e o Inter Miami passar pelo PSG é muito mais improvável do que o Flamengo pelo Bayern. O Flamengo ele tem muito mais chances de passar para as quartas de final, enfrentando uma das melhores equipes europeias, do que o Al Hilal diante do City e o Miami diante do PSG. Porém, eu acho que vai dar europeu nessas quartas de final. Com exceção do Botafogo, é claro. Borussia Dortmund e Monterrey. Olha, o Monterrey pode até aí, né, querer inventar, mas o mais provável é o Borussia. O Monterrey, ele tem um time interessante. Se o Borussia entrar de forma muito... da mesma forma como entrou contra o Fluminense, pode ser que leve aí uma surpresa danada. Mas eu ainda apostaria no Monterrey. Real Madrid e Juventus, que já fizeram final de Champions League, mas é indiscutível a diferença entre os dois times. O elenco da Juventus nos últimos anos decaiu muito, e prova disso foi a goleada que levou para o City. O futebol italiano, em geral, não está muito bem. Ainda que tenha chego em algumas decisões, como a própria Inter de Milão, mas tem levado muitos vexames também. O futebol italiano ainda está um pouco fraco. Um pouco não, né? Está consideravelmente fraco. Então, seria uma surpresa também a Juventus passar pelo Real Madrid. Então, dará Real Madrid. Bom, aí a coisa começa a apertar, né? Botafogo e Chelsea. Eu vou seguir assim. Eu sei que tá um pouco contraditório, porque eu disse que o futebol não tem muito uma lógica definida. Mas tem aquilo que é o mais provável. E por mais que os brasileiros tenham dado show nessa primeira fase e tenham mostrado aos europeus que eles não são tudo aquilo, eu acho que todo mundo apostaria numa final europeia e que conforme a Copa fosse afunilando, ia sobrar apenas equipes europeias. Então aqui todos são europeios, com exceção do Botafogo, mas a partir das semifinais eu acho que só seria equipe europeia. Então eu acho que o Chelsea, por ter um retrospecto mais positivo e mais largo em competições internacionais do que o Botafogo, o Chelsea leva nas quartas de final contra o Botafogo. Inter e Manchester City, Manchester City. Não vou nem me alongar muito, porque como eu disse, o futebol italiano ainda está consideravelmente fraco. O City ainda não tem um peso, um elenco de peso para encarar a Inter, né? Não tem um elenco de peso para encarar o City. PSG e Bayern de Munique. Nossa, esse vai ser complicado. Esse vai ser bem complicado. Rapaz. PSG e Bayern de Munique. Se a gente fosse falar somente do elenco, eu acho que daria PSG. Mas o PSG, gente, assim, é a primeira vez que eles estão disputando uma competição mundial. Nem o Mundial no antigo formato, que agora é o Intercontinental, eles disputaram ainda. O Bayern já tem um retrospecto bem maior, né? O Bayern em competições internacionais tem peso muito maior do que o PSG.
Então, assim, eu acho que a camisa vai pesar nesse confronto. A partir de agora, gente, é a camisa que pesa muito. É a camisa que pesa muito. Eu acho que vai dar Bayern de Munique na semifinal. Borussia Dortmund e Real Madrid, não vou me estender muito. Real Madrid. Por motivos até óbvios. A final, gente, contra o Chelsea, o City passa. O City, pra mim, chega na final. Se a gente olhar por esse lado, o City ele chega na final. Até porque tá indo muito bem o City. O City eu acho que fez o melhor time, eu acho, da fase de grupos, não tenho certeza, mas se não foi o melhor, foi um dos melhores. E aqui, gente, por mais que o Real Madrid seja o melhor time do mundo em termos históricos, de tradição, e elenco também, tem um elenco forte o Real Madrid, como sempre teve. Porém, eu acho que o Bayern vai passar. O Real Madrid, ele perdeu muito poderio com a saída do Ancelotti. É um time que tá um pouco perdido ainda. E o Xabi Alonso, ele ainda vai ter um tempo para conseguir ajeitar esse time. Se é que ele vai conseguir ajeitar, né? É uma prova de fogo para ele, para saber se ele será um técnico promissor. Tal como aconteceu com o Zidane. Claro que o Zidane, assim como o Xabi Alonso, eles têm, assim, simplesmente um dos melhores elencos do mundo na mão. Isso facilita muito as coisas. Porém, o técnico tem que ser, assim, minimamente bom para dar certo. Coisa que o Zidane conseguiu, porque ele é minimamente bom como técnico, pelo menos naquela época. E o Xabi Alonso ele ainda precisa provar isso. Então eu acho que o Real Madrid ele não estaria apto ainda para chegar nessa final de Copa do Mundo. Por isso, a minha aposta é Manchester City e Bayern de Munique numa final de Copa do Mundo. E é bem provável, pelo retrospecto do Bayern e por ter uma camisa mais pesada em competições internacionais, da mesma forma, né, como eu falei do confronto nas quartas de final PSG e Bayern, aqui é o mesmo princípio, é o mesmo critério. O Bayern ele tem mais retrospecto, internacionalmente falando, do que o City. E o Bayern, para mim, seria o grande campeão. Claro que isso é muito difícil da gente prever. Eu acho que está muito equilibrado, está muito interessante essa Copa do Mundo. Né? Eu falei que o Botafogo passaria do Palmeiras, mas não passaria pelo Chelsea. Só que assim, gente, para mim não seria zebra nenhuma o Botafogo chegar numa semifinal. Mas assim, nenhuma zebra mesmo. Passar pelo Chelsea, porque o Chelsea não é tudo aquilo. E o Flamengo já provou isso. Então, para mim, o Botafogo passar do Chelsea não seria nada assim impossível. Inter de Milão e Manchester City. Cara, eu acho mais difícil a Inter passar pelo Manchester City do que o Botafogo pelo Chelsea. Porém, é futebol. E a Inter tem uma camisa muito pesada. Ela também poderia passar pelo City e chegar numa semifinal, como, da mesma forma como ela chegou na final da Champions, como ela pode cair ainda nas oitavas para o Fluminense, porque o Fluminense também não é bobo. A Inter não pode achar que o Fluminense é bobo, senão, se entrar de salto alto, é a fórmula para a derrota. PSG Inter Miami, aqui eu já é mais provável, sim, certeza que é o PSG, né? Mas Flamengo e Bayern de Munique. Para mim seria uma surpresa o Flamengo eliminar o Bayern de Munique, por mais que o Flamengo esteja bem e tenha derrotado o Chelsea de forma magistral. Mas o Bayern de Munique é outra história, é outro patamar. Borussia Dortmund e Monterrey. O Monterrey ele tem sim uma chance, até porque o Borussia não é tudo lá, não é aquelas coisas, um time de segunda prateleira da Europa, mas também seria uma surpresa, para não dizer zebra, porque o Monterrey é uma equipe do México e o México, assim, por mais que os times de lá não sejam tão ruins quanto a gente pensa, o brasileiro acha que o futebol mexicano está muito atrás do futebol brasileiro, e não é bem assim. Porém, não significa que não esteja atrás. Ele está sim, o futebol mexicano está sim atrás do futebol brasileiro, mas não é aquela diferença absurda como o brasileiro acha. Da mesma forma como não é uma diferença absurda o futebol europeu do brasileiro. Mas essas são as minhas conjecturas. Deixem aí nos comentários o que é que vocês pensam. Por favor, se inscrevam no canal, a sua ajuda ela importa. Deixe o like e até a próxima. Valeu, falou!